Graça e paz, meus irmãos. Vou compartilhar com vocês aqui sobre as tipologias do Antigo Testamento, as noivas do Antigo Testamento, que tipifica a igreja de Jesus. Nós temos várias noivas, né? Então vamos começar aqui com a noiva Eva. Eva, ela foi feita para ser a esposa de Adão, como a igreja é a esposa do segundo Adão, Jesus Cristo. O elemento de que foi formada Eva saiu do lado ferido de Adão. A igreja teve sua origem no sofrimento de Jesus, que literalmente foi transpassado por uma lança. Eva foi tirada da costela de onde Eva veio, durante um sono profundo de Adão. Então Eva foi tirada da costela durante um sono profundo de Adão. Eva foi tirada da costela. Ou seja, o sono ali é símbolo da morte de Jesus. O sono ali é símbolo da morte de Jesus. Então ali aquele soldado furou ali de lado, né? Ali saiu a igreja, quando aquele soldado furou ali ao lado de Jesus. Nós temos aqui um outro tipo aqui muito interessante, é a Rebeca. O servo de Abraão deu testemunho da bênção de Deus sobre seu senhor. O servo, ele representa o Espírito Santo. A chamada de Rebeca é assim, associada à bênção. Abraão foi abençoado muitíssimo por Deus e deu tudo o que possuía na velhice a seu filho Isaque. Abraão tipifica Deus e Isaque tipifica Jesus. Agora procurava esposa para o filho, cujas bênçãos e riquezas seriam igualmente da esposa. Rebeca era convidada para ocupar este lugar, ser dona daquela riqueza. Porém não tinha visto Isaque nem seus bens. Precisava crer nas informações do servo. Ou seja, o servo aqui tipifica o Espírito Santo. Então a igreja, ela creu e decidiu ir com ele. Então nós temos que ir com ele, deixando a sua terra, seus parentes e tudo que tinha ali. Ela respondeu, eu irei. Isso está escrito no Gênesis capítulo 24, versículo 58. O Espírito Santo, como servo de Abraão, está informando que o noivo celestial é herdeiro de toda a glória e quer dar esta gloriosa herança a quem acreditar em sua mensagem. O pecador que crer neste convite, que decidir abandonar tudo para se encontrar com Jesus, formará com os irmãos na fé a igreja gloriosa, a noiva de Cristo. É só dizer como Rebeca, irei. Então a verdadeira igreja está dizendo, eu irei. A igreja falsa está dizendo, eu não irei. Ou seja, Filadélfia quer ir, Laodiceia não quer ir para a festa do rei. Rebeca está relacionada com a palavra decisão. Então você tem que decidir. Ou você é Filadélfia ou você é Laodiceia. Filadélfia quer ir, Laodiceia quer ficar. Então nós temos outra tipologia aqui. Temos várias tipologias, né? Vamos agora para a história de Raquel. Raquel é diferente das outras. Para recebê-la, o noivo Jacó teve de sofrer humilhação e trabalho penoso. Ou seja, Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, humilhou-se como servo para nos dar sua graça. Aquele caso da vida de Jacó lembra o amor de Deus a Israel. Eu vos desposarei, Jeremias 3,14. Tu serás meu marido, Oséias 2,16. Tratando-se da igreja que somos nós, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus Cristo amou a sua igreja e para realizar seu propósito teve de enfrentar o sofrimento, receber o castigo exigido pela justiça e finalmente levar para si a noiva glorificada. Raquel inspira o reconhecimento deste grande amor. Nós temos outro exemplo aqui da Asenate, a esposa de José, que está em Gênesis 41 até o 45. Desconhecida antes, foi escolhida por iniciativa de Faraó para ser a esposa de José.
não pertencia ao povo hebreu. José foi levado à posição de governador do Egito, recebeu o título de Salvador do mundo e precisava de uma esposa. Ela foi designada por ordem do rei, dependeu somente da livre determinação do mais poderoso. A história de Asenate é o contrário da de Rebeca, que teve de decidir. Asenate simplesmente foi escolhida. Rebeca ilustra a parte que temos na salvação, a fé é a decisão. Asenate ilustra a parte de Deus, sua soberania. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. Pela graça, a parte de Deus, Asenate foi objeto da graça do rei, pela fé, a nossa parte. Rebeca creu, escolheu e decidiu. Casada com José, ela produziu 2 filhos, cujos nomes expressam nossa vida de união a Cristo. Manassés, que faz esquecer, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Filipenses 3:13. O verdadeiro cristão, então, ele esquece desse mundo. Ele não tem associação com esse mundo. E o Efraim significa duplamente frutífero. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ela é frutífera. A história de Asenate fala ao crente de humildade. Cristo fez tudo, né, por nós. Agora nós temos a Ruth, que é um outro tipo da igreja. Vamos ver um pouco aqui da Ruth. Precisava de um remidor. A herança de seu marido estava empenhada. Era necessário que alguém pagasse um preço para poder a herança voltar à família. Ruth abraçou a religião de Deus. Quando Noemi aconselhou a voltar para os seus parentes, ela declarou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Daí por diante se dedicou a viver para fazer beneficência a Noemi. Neste pensamento foi que ela deixou sua terra e veio peregrinar em Israel, onde foi apanhar as sobras da ceifa de trigo que eram deixadas para os pobres. Lá encontrou o remidor Boaz, cujo nome quer dizer força. Também Boaz era o nome da coluna esquerda do templo de Salomão, 1 Reis 7:21. Este remidor era de Belém e pertencia à tribo de Judá, de quem viria o rei prometido. Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês mais tipos que vão além da pessoa de Jesus. Eu estou estudando esse livro, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. O autor é Joel Leitão de Melo. O livro é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Este livro é fantástico. Esse livro, um estudante de escatologia tem que ter esse livro. Ele é profundo, esse livro. Aqui diz assim, ó: Sombras, tipos e mistérios da Bíblia, descobrindo o significado do simbolismo das Escrituras Sagradas. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, tipos que vão além da pessoa de Jesus. Tudo no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento. Eva tipifica a igreja. Caim, os que confiam nas suas obras. É o retrato aqui do homem religioso, né? As pessoas que acham que vão ser salvos pelas obras. Abel, os que confiam no sangue. Enoque tipifica os santos arrebatados. Moisés, os santos ressuscitados. Noé, os restantes que habitarão a nova terra. Você vê que Noé, ele passou pelas águas do dilúvio e voltou ali no Monte Ararat, né? Ou seja, Israel passa pela grande tribulação, e depois ele volta no milênio ali. Jesus volta no Monte das Oliveiras e estabelece o milênio. Abraão, os crentes que andam pela fé. Ló, os crentes que andam pela vista. Ou seja, são os crentes materialistas, né, que estão apegados a esse mundo. Ismael, tipifica a semente carnal. Isaac, a semente espiritual.
Esaú, a velha natureza. Jacó tipifica a nova natureza. Abraão tipifica o Deus Pai. Sara tipifica Israel. Isaac tipifica Jesus Cristo. Rebeca tipifica a igreja. Eliezer, o Espírito Santo. Quetura tipifica o Israel restaurado. Irmãos, esse livro ele é tremendo. Eu estou estudando esse livro que eu ganhei de presente da minha filha e eu estou aqui maravilhado. Tem vários tipos, né? Vários tipos. No Antigo Testamento, né? Que são os tipos humanos de Jesus. São símbolos, né? Também o livro ensina muita coisa profunda aqui, o símbolo das árvores, né? Depois eu vou trazer para os irmãos o que simboliza as árvores, o que simboliza o vento, o que simboliza o fogo, a pedra e tanta simbologia, meus irmãos, que tem aqui, sabe? Muita coisa profunda aqui, o mundo, né? O que simboliza o mundo. Esse livro é tremendo, o fermento, o vento, né? Eu já disse o que simboliza o vento. Os tipos humanos de Jesus, né? Adão, Melquisedeque, Abel, Isaac, Benjamim, Boaz, Moisés, José. Esse livro ele é maravilhoso. Davi, Joanas, né? Vou trazer aqui um pouco para os irmãos aqui de Davi ainda nesse áudio aqui. Davi, por exemplo. Quando Samuel convocou a reunião dos filhos de Jessé para ungir um rei escolhido por Deus, Jessé não se lembrou de Davi, esqueceu-se dele ou pensou que não era necessária a sua presença. 1 Samuel 16, 10 e 11. É semelhante a Jesus. Davi era considerado sem importância para ocasiões especiais. Jesus Cristo, então, foi desprezado pelos homens que não fizeram dele caso algum. Isaías 53. Davi foi ungido por ordem de Deus. 1 Samuel 16. Jesus foi o Cristo ungido de Deus. Lucas 4, 18. Atos 4, 27. Hebreus 1, 9. Tem que pegar a escritura, meu irmão, e comparar. Tem que estudar. O conhecimento nós adquirimos através dos estudos. A graça nós adquirimos através da oração. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Graça é através do jejum e da oração, mas o conhecimento é através do estudo da palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra. Seja um bereano, consulte tudo aquilo que eu tenho passado para você, consulte aí nas escrituras. Davi enfrentou o gigante Golias, que desafiou o povo de Deus. Tomou Davi 5 pedras, usando uma só venceu o gigante. Jesus, então, ele enfrentou o gigante Satanás, tendo à sua disposição 5 livros do Pentateuco, mas usou só um, o de Deuteronômio, e o diabo o deixou. Mateus 4:1. Davi era pastor de ovelhas, 1 Samuel 16:11. Jesus é o bom pastor, João 10:14. E o sumo pastor, 1 Pedro 5:4. Uma particularidade digna de atenção é como Davi se identificou bem com o ofício de pastor de ovelhas. Sentia-se responsável pela proteção das ovelhas, enfrentando um leão e um urso. Em tudo isto, ele reconhecia a dependência de Deus. Dizia: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. 1 Samuel 17:37. Não confiava em sua força, mas em Deus. Pensando no castigo do povo por causa de um erro seu, considerara-se pastor diante das ovelhas e pergunta a Deus: essas ovelhas que fizeram? 2 Samuel 24:17.
Há uma referência profética bem tocante, falando de Davi como pastor: e levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, é que as há de apacentar, e lhes servirá de pastor. Ezequiel 34, 23. A solicitude de Davi pelo rebanho aparece como um exemplo de dedicação às ovelhas e ao pai. Não pensa em seu conforto, porém no bem-estar e na proteção das ovelhas. Por isso teve inspiração para aplicar a ilustração do pastor à proteção e dependência de Deus nas palavras do Salmo 23. Amém, meus irmãos? Então, até a próxima mensagem sobre tipologia bíblica. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui o nosso estudo de tipologia aqui, falando sobre Ruth, né? Ruth, ela foi protegida e abençoada pelo remidor, que resgatou a herança da família e casou com ela. Boaz, então, aqui é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Boaz é um tipo do Senhor Jesus Cristo, então, né? Nascendo-lhe o filho, tornou-se Ruth ascendente de Jesus. Mateus 1, versículo 5. A igreja foi redimida por um poderoso, como o nome de Boaz, que nasceu em Belém e é o rei prometido. Pagou ele o preço de resgate para ter a igreja como esposa gloriosa. Nós fomos comprados com preço de sangue. O noivo judeu pagava um preço muito alto pela noiva. Quem faz parte da igreja creu então na religião de Deus, como Ruth, e deve fazer a beneficência. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ruth lembra a gratidão do crente. Nós temos ainda Abigail. Abigail, essa história está registrada em 1 Samuel 25, 39 a 42. Nabal, o marido de Abigail, ele era duro e maligno nas obras. 1 Samuel 25, 3b. Os companheiros de Davi protegeram os pastores de Nabal várias vezes. Agora Davi precisou pedir alguma coisa a Nabal e recebeu resposta dura da parte dele. Davi então ficou indignado e resolveu tomar vingança diante de tal ingratidão. Ingratidão, meus irmãos, é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é a pessoa ser ingrata. Mandou que os servos se armassem e marchou com eles para destruir Nabal. É aí que aparece Abigail, mulher de bom entendimento e formosa, versículo 3b, que pacientemente suportava Nabal, esperando em Deus, e resolveu servir de pacificadora. Perseguido por Saul, Davi não foi vingativo, antes entregou tudo a Deus. No caso de Nabal, ficou irado e ia cometer uma imprudência. Abigail lembrou que ele guerreia as guerras do Senhor. Versículo 28b. Assim, aquele ato de vingança era contrário à sua missão. Davi era herdeiro de um reino. O azeite da unção foi derramado em sua cabeça. Um pouco de alimento negado por Nabal tinha pouco valor. Davi reconheceu que a palavra de Abigail era mandada pelo Senhor, versículo 32, e atendeu o pedido, deixando Nabal por conta de Deus, que daí a poucos dias o matou. Isso aqui serve para nós, né? A vingança, ela pertence ao Senhor. A gente não pode fazer vingança com as nossas mãos. Deixa Deus trabalhar, meus irmãos. Se você está sofrendo vingança, perseguição, se você está passando por perseguição de alguém, não vingue com as suas mãos. Deixe Deus trabalhar por você. No caso aqui, Deus trabalhou, né, por Davi e matou a Nabal. Depois da morte de Nabal, Davi fez uma proposta de casamento, ao que ela respondeu: Abigail, eis aqui a tua serva, servirá de criada, para lavar os pés dos criados de meu Senhor, versículo 41b. A igreja de Cristo, então, ela é pacificadora. Nós estamos no mundo com pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9.
Pacificador é quem leva a paz onde ela não se acha. Ainda, quem pertence à igreja tem de cultivar o amor fraternal, servir uns aos outros pela caridade. Gálatas 5, versículo 13b. Abigail, então, ela é exemplo levando a paz e servindo aos outros. Então, Abigail é um exemplo de uma igreja que leva a paz e serve aos outros. Ainda para terminar aqui, a tipologia aqui, nós temos ainda a Sulamita. A Sulamita, meus irmãos, está registrado em Cantares 6, versículo 13. O livro de Cantares, ele é uma alegoria sentimental. O coração da amada descansa no afeto do amado. Quando Jesus disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, João 4, 13b, está se referindo ao pensamento do livro de Eclesiastes, quando disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. João 4, 14a, refere-se a Cantares. A moça amava um pastor ausente, confiava nele, e um dia aparece um cortejo na estrada. Era o rei que mandava buscá-la. Seu pastor era o rei Salomão. Os judeus dizem que é uma alegoria do amor de Jeová. O noivo é o Messias, o rei e a noiva é a nação israelita. Os cristãos dizem que o noivo é Jesus Cristo e a noiva é a igreja. Devocionalmente, o noivo é Jesus e a noiva é minha alma. Não há no Antigo Testamento um símbolo tão completo da igreja e da alma remida pelo sangue de Jesus como a Sulamita. Sulamita é a forma feminina de Salomão, quer dizer pacífica, como Salomão é pacífico. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus é pacífico, nós também somos, nós temos que ser o exemplo de Cristo. Jesus disse assim, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meu irmão, seja exemplo de Jesus. O verdadeiro cristão, ele segue as pisadas do seu mestre. A maior necessidade do crente é pensar em Jesus Cristo, lembrando-se de seu amor, este poder que nos une à sua pessoa e não suporta separação. Geralmente esquecemos este aspecto de nossa união com Ele. É maravilhosa essa tipologia, meus irmãos. E para encerrar aqui, o noivo diz, volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que nós te vejamos. A noiva está um pouco afastada e de costa. Ele usa a palavra volta 4 vezes. Lembra a palavra de Lucas 10, 27b? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Sulamita lembra a necessidade de avivamento. Então, meus irmãos, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Tipologias bíblicas, né? Tipologias bíblicas das noivas do Antigo Testamento, que tipifica a igreja de Jesus Cristo. As noivas do Antigo Testamento e a igreja de Jesus Cristo. Então essas noivas do Antigo Testamento, elas tipificam a igreja de Jesus Cristo.